concurso, né? Banca Quadrix. Vamos a mais um bloco de questões hoje de administração, tá? No decorrer das questões nós vamos fazendo alguns comentários e eu vou aí intercalando quando eu achar interessante com alguma parte de conteúdo que talvez explique, né, melhor aí o que diz a questão ou ainda possa relembrar você de algum conceito já visto anteriormente, beleza? Então vamos para a aula, né, pessoal? Vamos lá. Questão da Quadrix 2018, acerca da estrutura organizacional, relações públicas, comunicação e temas correlatos. Julgue o seguinte item. As principais características do controle administrativo são maleabilidade, foi. Continuo nesse slide? Ou tinha parado antes? Não. Começar do começo? Mas posso deixar girando aqui ou precisa pôr de novo para começar a aula?
Tá, beleza. Olá, concurseiros e concurseiras, vocês que estão aí estudando para a banca Quadrix, né? Vamos a mais um bloco, resolução de questões, né, sobre a administração. Durante o bloco eu vou estar aí puxando para vocês alguns conceitos que forem relevantes, que vão auxiliar vocês na hora da prova, beleza? Então vamos lá. Primeira questão, acerca da estrutura organizacional, relações públicas, comunicação, temas e temas correlatos, né? Julgue o item. As principais características do controle administrativo são maleabilidade, instantaneidade e correção. Questão certíssima. Se você ficou na dúvida, trago aqui para você. Lembrando que as funções do administrador, planejar, organizar, dirigir e controlar, né? O nosso famoso PDCO. Né? Então, ela vai estar relacionada ao controle, à avaliação de como as atividades são conduzidas na empresa, né? Lembrando que o controle não tem só relação com como eu faço as atividades, mas também o tempo que eu levo para fazê-las e o tempo que eu concluo essas atividades, certo? E aí nós vamos ver, então, que são características do controle administrativo, a maleabilidade, né? Adaptabilidade às mudanças que decorrem de alterações no ambiente ou nos objetivos da organização. Eu posso tanto ter ocorrências externas quanto internas, né? Instantaneidade ou rapidez na identificação das falhas, a fim de levantar o mais rápido possível, então, os erros que foram verificados. E a correção, né? Reparação das falhas e dos erros para evitar a repetição. Então, assim, a questão está correta, beleza? Mas vamos para mais uma questão, então, com relação à gestão de processos, tá? A anotação de mapeamento de processos existente atualmente é a BPMN. Certo ou errado? Tá errado, tá? Não que essa não seja uma forma de mapear processos, mas ela não é a única forma de eu realizar o mapeamento de processos. Existem outros formatos de mapeamento. Se você ficou na dúvida, eu vou mandar aqui para você, ó. Então, o mapeamento ele vai tornar mais fácil a identificação, né, e as ações corretivas das armadilhas e deficiências da organização. Durante a própria elaboração dos mapas, se percebe, né, a dificuldade encontrada nos processos. Portanto, a anotação do mapeamento vai servir para representar de forma gráfica as atividades e o fluxo de trabalho de uma organização. Isso ocorre através de símbolos e abreviações. Atualmente existem diversas formas de exprimir os processos. Então, o BPMN é a mais popular, mas não a única, né? Outros formatos de mapeamento, nós temos os fluxogramas, os mapofluxogramas, né? O ML e o BPMN, que é o mais famoso, beleza? As organizações fazem uso de diversos métodos de gerenciamento para atingir seus objetivos. Quanto à gestão de processos, julgue o item. Duas ferramentas geralmente utilizadas no mapeamento de processos são fluxograma e diagrama de causa-efeito. Pessoal, tá errado, tá? O fluxograma, ok, mas diagrama de causa e efeito não tem relação com mapear processos. Sim, e sim identificar aí o surgimento dos problemas, né? É uma ferramenta aí já lá na qualidade, tá? Vai mapear os problemas do processo. Então, errada. As etapas do método de análise e melhoria de processos envolvem mapeamento dos processos, monitoramento dos processos e de seus resultados, identificação e priorização de problemas e suas causas, ações corretivas, preventivas e de melhoria, e ainda um sistema de documentação e procedimentos operacionais. A questão tá correta, tá? Essas são as etapas do método de análise e melhoria de processos. Gabarito, então, tá correto da questão.
Se você não recordou, né, não conseguiu aí alinhar, veja, um método ele vai envolver o conjunto das ações relacionadas ao gerenciamento de processos organizacionais que vão aí aprimorar as atividades, né, de uma organização, identificar os desvios, corrigir erros, transformar insumos em produtos e serviços com alto valor agregado. Então, ele vai envolver ali as 6 etapas, que são as etapas ditas, né, descritas na questão. Mapeamento dos processos, monitoramento dos processos e dos seus resultados, identificação e priorização de problemas e suas causas, ações corretivas, preventivas e de melhoria, sistema de documentação e ainda os procedimentos operacionais. Próxima questão, 2019 agora, vamos lá. Com relação à administração, julgue. Na atividade de planejamento, uma vantagem competitiva consiste em uma força ambiental incontrolável, que pode favorecer ou prejudicar sua ação estratégica quando perdura. Questão errada. Por quê? Porque a vantagem competitiva, ela não é uma força ambiental incontrolável, tá? Por isso que a questão está errada. Ó, de acordo com Porter, o conceito da vantagem competitiva sustentável significa que a vantagem competitiva surge do valor que uma empresa cria, né, para seus compradores, quando ele ultrapassa o custo de fabricação. E o valor vai ser aquilo que o comprador está disposto a pagar. O valor superior provém da oferta de preços mais baixos do que a concorrência por benefícios equivalentes ou ainda acima do que existe no mercado. Certo? A respeito do processo de planejamento, julgue o item. A estratégia genérica de foco faz com que a empresa procure atender segmentos de mercados definidos e estreitos e dê enfoque em grupos de cliente, linhas de produtos ou mercados geográficos. Correto, né? Estratégia de foco, né? Aqui o segmento, certo? Então, questão correta. Aqui ele traz para você, né, as estratégias genéricas de Porter, certo? Então, a formulação de uma estratégia vai se correlacionar com a empresa e o ambiente onde ela atua. A meta é que a empresa encontre uma posição que ela possa se tornar competitiva no mercado, né? O modelo vai apresentar 3 tipos básicos: diferenciação, liderança em custos ou enfoque, ou foco, certo? Porter ele vai defender que a estratégia competitiva de enfoque ela vai focar um grupo de comprador, um segmento de linha ou ainda um único mercado geográfico. E aí você vai ter a liderança em custo, onde eu reduzo, né, ao máximo o meu custo, eu sou o menor preço do mercado, e a diferenciação, onde eu tenho alguma característica dentro do meu produto que o torna diferenciado, né? Eu consegui definir algo que os outros concorrentes não conseguem entregar, ou na qualidade que eu entrego, né? Ou a tecnologia que eu tenho para fazer o produto, tá? Essa é a estratégia de diferenciação. Então, você tem diferenciação, custo, né? E a parte do enfoque, que é quando eu determino um grupo. Ah, eu só vou, eu segmento, né? Eu só todo o meu produto, toda a minha estratégia mercadológica vai se tornar para surfista. Então, eu defino aquele grupo e eu quero me destacar naquele mercado específico, no nicho de mercado, né? Beleza? Próxima pergunta. No processo de planejamento estratégico, a análise SWOT é uma importante ferramenta de avaliação de cenários, na qual as forças e oportunidades correspondem à análise organizacional, enquanto ameaças e fraquezas correspondem à análise ambiental. Tá errada, né? Ele inverteu. Você tem forças e fraquezas como a parte interna da organização e as ameaças e oportunidades, eles são a parte externa, né? É externo. Então, a questão, ela tá invertida, tá? Por isso está errada. Próxima questão. Entre as 4 perspectivas do BSC, a perspectiva da diferenciação corresponde a uma estratégia organizacional para a obtenção de vantagem competitiva, a partir da percepção do cliente de que determinado produto ofertado é diferente daqueles oferecidos pela concorrência. A questão está errada, certo? O BSC ele não apresenta uma perspectiva de diferenciação,
tá? Quem apresenta a diferenciação, nós vimos há pouco, é Porter, né? Então, o BSC ele não traz a perspectiva da diferenciação. A diferenciação é uma das estratégias de vantagem competitiva de Porter, certo? Prof, mas o que traz então o BSC? Vamos ver, olha só. O BSC ele vai priorizar, o equilíbrio organizacional em 4 perspectivas. Perspectiva financeira, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Então, a primeira perspectiva, né, a financeira, ele vai abordar lucratividade, fluxo de caixa, retorno de investimento. Na perspectiva do mercado, ele vai ver como o cliente enxerga a organização, se os produtos e serviços estão alinhados com a missão, né, da empresa, se estão atendendo às necessidades dos clientes. A terceira perspectiva dos processos internos é o negócio em si, onde vão ser analisados aí os processos de gestão, criação de valor, né? O que pode aumentar a produtividade, trazer melhor resultado para a organização. A perspectiva do aprendizado e crescimento vai se referir à capacidade de a empresa melhorar continuamente, né? Ou seja, a melhoria contínua mesmo, né? E ela aborda ainda ativos intangíveis da organização, como as pessoas, informação, conhecimento, né? Tácito e explícito, clima e motivação. Beleza? Vamos para mais uma? Os administradores ou gestores são membros que têm como função tomar as principais decisões para guiar as organizações de forma a alcançar os seus propósitos. Trabalham coordenando e dirigindo o trabalho de outras pessoas, ajudando a atingir as metas organizacionais pré-determinadas. Questão correta, né? Ele traz aqui literalmente qual é o objetivo, a função de um administrador dentro da empresa, né? Então ele fala aqui, ó, que vão tomar decisões, vão guiar as organizações, né? Vão conduzir a organização em prol do objetivo, vão conferir se o planejamento está sendo executado, né? Além de, né, auxiliar a sua condução. Acabam coordenando, né, a parte de pessoal, os colaboradores, ajudam a atingir as metas, certo? Podem aí estar verificando o retorno dos clientes, quanto à criação de valor, quanto à satisfação com o produto ou serviço. Então, literalmente, ele trata aqui da função do administrador, certo? Então, questão correta. Próxima questão. O outsourcing na prática realiza uma simplificação da estrutura e do processo decisório das organizações e uma focalização maior no core business e nos aspectos essenciais do negócio. A questão tá correta, tá? Eu trago aqui o conceito para vocês. A questão analisa, na realidade, a terceirização, né? No mundo dos negócios, ela é uma prática relacionada à contratação de pessoas que vão desempenhar uma função. Muito comum em empresas que necessitam de serviço para qual não tem uma expertise e normalmente as funções que são terceirizadas vão estar relacionadas à tecnologia da informação, contabilidade, finanças, atendimento ao cliente, recursos humanos e marketing. Assim, na prática, a terceirização é uma simplificação da estrutura organizacional. Geralmente, as terceirizações elas vão ocorrer na atividade meio, nunca na atividade fim, né? Geralmente, se ocorre na atividade meio, justamente para que a empresa possa canalizar as forças para a atividade finalística, para o que realmente agrega valor ao produto. Agora, sobre departamentalização, vamos lá. Na departamentalização matricial ou mista, ocorre uma sobreposição de 2 ou mais tipos de departamentalização sobre uma pessoa. E aí, certo ou errado? Errado, né? A departamentalização é composta por vários tipos de departamentalização quando ela é mista, certo? E ela é uma mistura dos outros tipos de departamentalização. Eu vou passar aqui para vocês, está errada a questão, tá, gente? E não é sobre uma pessoa, né? Então, olha só. A departamentalização matricial, ela vai ser um fruto da junção entre a departamentalização funcional, certo? E a departamentalização por projeto ou produto, para que você consiga a melhor adaptação no ambiente, né?
utilizado em projetos ou produtos que demandam a utilização de pessoas com diferentes habilidades. Neste caso, há uma sobreposição de dois tipos de departamentalização sobre uma pessoa, pois o funcionário terá dois chefes, ou seja, um chefe referente ao projeto ou produto e outro chefe funcional. Essa dupla de chefia é a autoridade dual da literatura da estrutura matricial, certo? Na mista, a departamentalização vai acontecer quando a organização emprega mais de um modelo de divisão de setores. Está aqui, ó. Departamentalização por funções e por processos, por exemplo. Portanto, é o emprego de duas ou mais formas de departamentalização. Não tem relação com o que dizia a questão, né? A departamentalização, desculpa, sobre uma pessoa. Ele juntou os dois conceitos em uma frase só, né? Vamos para mais uma questão, então. Em relação aos conceitos básicos de administração, aos tipos de organização, estruturas organizacionais, departamentalização, organogramas e fluxogramas. A departamentalização funcional facilita a adaptação e a flexibilidade às mudanças externas. E aí, certo ou errado? Errado, né? A departamentalização funcional, ao contrário, ela é conhecida pela inflexibilização, né? Ao contrário do que diz a questão, dificuldade de adaptação e de flexibilização, e não facilidade de adaptação às mudanças. Opa, eu botei certo, é errado, tá? Eu que risquei aqui é errado. É errado, tá? É errado a questão. Expliquei certo e risquei errado. Igual quando passa no gabarito, professor. Vamos lá. A cultura organizacional é uma variável importante e, se bem analisada, pode ser utilizada para a adoção ou implementação de novas políticas administrativas. Correto, né? A cultura organizacional, muitas vezes, a gente diz que é o que está embaixo do que é visto, né? É o que realmente são os objetivos, as estratégias, o corredor da organização. Umas vão ser mais hierárquicas, né? Outras vão ser menos, mais democráticas, mais flexíveis, mais modernas. Então, vai depender do conceito da organização, certo? E dos seus gestores, né? Da sua formalização, da quantidade de formalização e estruturação que ela possui. Isso vai sendo repassado para quem trabalha dentro da instituição, formando assim a cultura organizacional. Então, a questão está correta, agora eu assinalei certo. Próxima questão. O índice de turnover indica o grau de horas extras por colaborador em uma organização e é um importante instrumento para a medição de clima organizacional. Pessoal, ele é um importante medidor de desempenho para clima organizacional? Sim, tem relação, mas ele não tem a ver com as horas extras, tá? Então, por isso a questão está errada. Opa, errado. Aqui, ó, tem alguns indicadores de clima, além desse, né? Que é o nível de absenteísmo, faltas dos funcionários, né? A rotatividade, que nós vimos agora, o resultado das avaliações de desempenho e problemas médicos apresentados aí pelos colaboradores. Próxima questão. A gestão de pessoas envolve atividades diversas e tem como objetivo a maximização da conversão do capital humano em produtividade e desenvolvimento. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma das políticas por ela desempenhada. Qual a política desempenhada aí pela gestão de pessoas, né? Desenho de cargos, né? É feita aí pela parte da gestão de pessoal. São funções do RH, como nós podemos ver, processo de agregar pessoas, recrutamento e seleção, aplicar pessoas, como cobrava a questão, né? Desenho de cargos, desenho organizacional, descrição dos cargos, recompensar pessoas, a parte de recompensa e salário, desenvolver pessoas, que é a parte de treinamento, né? Manter pessoas, que é a parte de assegurar assegurar o clima organizacional, né? E monitorar pessoas, acompanhar as atividades. Essas são, então, as funções do RH. Vamos para mais uma questão, ainda sobre gestão de pessoas, tá? A empatia é uma forte variável para a resolução de conflitos, pois ajuda aí a considerar as pressões não usuais de trabalho,
tornando o diagnóstico do cenário do conflito mais amplo e humano. Correto, né? Empatia é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. Automaticamente, quando eu tenho mais empatia, minha resolução de conflitos é melhor, o clima da organização é melhor, né? Então, a questão está correta. Próxima questão, a gestão de desempenho é o processo de criar um ambiente de trabalho no qual as pessoas possam realizar o melhor de suas habilidades. A fim de alcançar as metas da empresa, no que se refere a esse tema, julgue o item. A avaliação do desempenho faz parte do processo de gestão do desempenho. O alinhamento dos objetivos dos funcionários com os da empresa também é uma etapa dos processos de gestão, do desempenho. A questão tá correta, beleza? Se você não lembra, né, eu trouxe aqui para você as etapas da gestão do desempenho. Então, ela tem a etapa de planejamento, acompanhamento e a avaliação do desempenho, né? E aqui você tem a descrição de cada uma das etapas, né? O desempenho vai ser entendido como a soma entre motivação, capacidade da execução das atribuições, mais a condição, né, que o empregado se encontra. Nesse contexto, a avaliação do desempenho faz parte, então, do processo da gestão do desempenho na etapa de avaliação. Na avaliação, né, nesta etapa, vai ocorrer a identificação, análise e avaliação das discrepâncias entre o desempenho esperado e o verificado. Além disso, é possível afirmar que o alinhamento entre os dois objetivos organizacionais e dos empregados faz parte da etapa de planejamento. São consideradas as necessidades dos empregados no contexto material, psicossocial e técnico-profissional. Beleza? Essas são as etapas aí da gestão do desempenho. Vamos para mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de questão que consiste em definir todas as atividades necessárias para o funcionamento de uma organização e, em seguida, os indicadores que irão monitorar o desempenho de cada uma dessas atividades, gerenciando a organização como um todo. Nós estamos falando de quem? Da gestão por processos, certo? Lembra vocês que a gestão por processos, ela vai ser dinâmica, flexível, horizontalizada, ou seja, achatada, vai visar a obtenção de resultados, satisfação dos clientes é um dos focos da gestão e investe altamente na qualidade total, né? Os processos mapeados, eles acabam sendo monitorados e vão ser mantidos sob controle conforme o que estava planejado, beleza? Vamos para mais uma questão, então. A Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento tem como uma das suas competências coordenar as ações do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, também conhecido como GES-Pública, instituído pelo Decreto 5.378 de 2005. Entre os métodos e soluções ofertados pelo programa, encontra-se a gestão de processos, considerada por muitos autores e profissionais um excelente instrumento de gestão. Em relação à abordagem por processos, ela está pedindo que está incorreto, atenção, está incorreto afirmar que, vamos lá, afirmativa A, o processo pode ser definido, entre outras conceituações, como conjunto integrado e síncrono de insumos, infraestruturas, regras e transformações. Ok, o conceito está correto. B, há uma renomada instituição que contribui para o desenvolvimento da abordagem de processos, denominada a Sociedade para Design, né, e Processos de Ciência. C, uma característica importante dos processos é a interfuncionalidade. Embora existam processos realizados inteiramente em uma unidade funcional, os principais processos de uma instituição, sobretudo os processos de negócio, atravessam as fronteiras das áreas funcionais, sendo conhecidos como processos transversais, transorganizacionais, interfuncionais, interdepartamentais ou ainda horizontais. Tá correto, tá? D. O gerenciamento de processos de negócio viabiliza a identificação, o desenho, a execução, a documentação, a medição, o monitoramento, o controle e a melhoria dos processos de negócio, sejam eles automatizados ou não. Também está correta D. As principais técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos são
Ele cita o CRM, o Supply Chain, né? E aqui a parte da gestão de processos de conhecimento, tá? Gente, a E tá errada, principalmente porque o Supply Chain, talvez vocês mais conheçam, né? Não é aí uma metodologia, né, que aborda processos. Aqui vocês têm ó, as técnicas de mapeamento e análise de melhoria de processos, né? Técnica do 5W1H, né, mais usada para conhecer o processo, que vai dizer o que, onde, quem, quando, porquê e como. A matriz Gucci, né, uma bastante intuitiva também, que ela vai trazer os problemas e vai priorizá-los. E a matriz do método básico, né, os benefícios para a organização, a abrangência, satisfação do cliente interno, os investimentos requeridos, o cliente externo satisfeito e a operacionalidade simples. Vamos para mais uma questão. Segundo a teoria do equilíbrio organizacional, o participante manterá sua participação na organização, ainda que as contribuições que lhe são oferecidas sejam menores que os incentivos que lhe são exigidos. Segundo a teoria do equilíbrio organizacional, o participante manterá sua participação na organização, ainda que as contribuições que lhe são oferecidas sejam menores que os incentivos que lhe são exigidos. Errado, né? Se as contribuições se o que eu ganho, né, o meu retorno é menor do que o esforço que me pedem, automaticamente existe uma tendência aí que o desequilíbrio dentro da organização faça com que os colaboradores procurem outro ambiente para trabalhar, procurem outras vagas de trabalho, certo? Então, a questão, ela está errada. Aqui tem o conceito de equilíbrio organizacional, né? Ele vai refletir, então, a relação de reciprocidade entre indivíduo e organização. O equilíbrio vai poder ser alcançado mediante troca de contribuições e dos incentivos. E na troca, as pessoas vão contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais e a empresa fornece às pessoas incentivos, né? Retornos financeiros, enfim, para que tenha aí um equilíbrio, beleza? Próxima questão. A gestão de pessoas é uma especialização administrativa que tem por objeto o planejamento, organização, direção e controle do setor pessoal. Ela é exercida por meio de diversas atividades, muitas vezes agrupadas em áreas específicas com objetivos distintos. A geração e o aperfeiçoamento de hábitos, costumes, habilitações ou aptidões para desempenho de certos serviços, tarefas ou práticas vai depender do quê? Afirmativa A. Um bom recrutamento e uma boa seleção. Pessoal, não tem como eu gerar aí ou aperfeiçoar hábitos quando eu vou recrutar ou selecionar pessoas, né? Porque eu nem conheço, na realidade, quais são os hábitos das pessoas. Afirmativa B, treinamento de pessoal. Correto, o treinamento ele é feito para aperfeiçoar os hábitos. A C, vamos ver as outras. A C, bons cargos e salários. Um bom cargo e salário não me garante uma boa aptidão, né? A D, assistência social também não. E a E, programa de benefícios também não. Então, o nosso gabarito é a letra B, tá? Vamos para mais uma. A respeito do processo de planejamento, vamos lá. A ferramenta 5W2H possui um checklist de atividades, prazos e responsabilidades que devem ser desenvolvidas em um projeto, de modo a definir o que será feito, por quê, onde, quem irá fazer, quando será feito e como e quanto custará. E aí, correto, né? Exatamente isso. Aqui está o conceito, né? Pode ser usado no mapeamento e padronização de processos, elaboração de plano de ação e no estabelecimento de procedimentos associados a indicadores. Então, vamos para a última questão de hoje. Vamos lá. Em relação ao modelo de excelência gerencial, os principais teóricos e contribuições para a gestão de qualidade, o ciclo PDCA e suas ferramentas de gestão de qualidade, julgue o item. Na matriz Gucci, o elemento T tendência trata do prazo, ou seja, do tempo disponível ou necessário para se resolver um determinado problema analisado. Errado, né? O T não tem relação com o tempo, tem relação com a tendência de crescimento, por isso é tendência, pessoal, ó. Então, a matriz, ela vai analisar os dados, priorizar os problemas, né? Tem o G de gravidade, que é o quanto que esse problema me impacta. A urgência, aí sim é o prazo que eu tenho para agir.
e a tendência, que é o quanto ele tende a crescer, né? Ou reduzir, talvez, né? Dependendo aí de como seja a organização, certo? Então, pessoal, terminamos aí mais um bloco de questões. Espero que eu tenha auxiliado os estudos de vocês.